Desde 7 de outubro de 2023, Israel tem sido julgado no Tribunal da Opinião Pública Internacional e considerado culpado todos os dias. Para seus inúmeros detratores, inimigos e antissemitas de todas as formas, tamanhos e origens políticas variadas, a acusação contra Israel, como um vestígio do colonialismo que nunca deveria ter existido, que mereceu ser atacado em 7 de outubro, e que é um estado de apartheid que comete genocídio, é irrefutável. Mas e se todas essas acusações, amplificadas diariamente pela mídia corporativa liberal, não passarem de mitos e mentiras que podem ser sistematicamente expostos e refutados por meio de uma pesquisa simples e lógica jurídica? Nesta semana, no Think Twice, discutimos a verdade sobre Israel no banco dos réus com um juiz federal que acaba de escrever um novo livro importante, demolindo o caso da acusação contra o Estado judeu. Olá e bem-vindo ao Think Twice. É possível escrever sobre o caso contra Israel, que vem sendo apresentado por aqueles que desejam destruí-lo de uma maneira facilmente compreensível, mas sistemática, que possa desmascarar as suposições que sustentam grande parte da cobertura e discussão sobre o conflito no Oriente Médio. Em um mundo onde uma nova geração de jornalistas já não parece particularmente interessada em fatos, mas sim em argumentos e suposições ideológicas, talvez ninguém que deveria ler esse livro realmente o faça. Mas, ainda assim, é importante examinarmos esses argumentos e suposições como se estivéssemos em um tribunal, para ver quais dessas acusações, se é que alguma, resistem a um exame mais atento. Pode ser que evidências objetivamente e independentemente confirmadas, fatos históricos, não tenham importância para ativistas woke que se passam por jornalistas ou até mesmo especialistas em direito internacional. Mas isso deveria importar a todos. Há pessoas sérias e bem-intencionadas que afirmam que o que mais precisamos agora são estratégias inteligentes de mídia social ou truques criados para alcançar os jovens que obtêm suas notícias e conhecimentos sobre o mundo através de seus feeds do TikTok. Mas eles, assim como o resto de nós, também precisam de um compêndio sistemático e bem fundamentado dos fatos e da verdade. Somos gratos por termos aqui hoje alguém que fez isso. Roy K. Altman é um juiz federal que atua no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida. Ele nasceu na Venezuela e imigrou para os Estados Unidos ainda criança. Ele estudou nas universidades Columbia e Yale, atuou como procurador assistente dos Estados Unidos por 6 anos e depois exerceu a advocacia antes de ser nomeado para o Tribunal Federal em 2019. E ele é o autor do novo livro, Israel em Julgamento, examinando a história, as provas e a lei. Juiz Roy Altman, seja bem-vindo ao Think Twice. Obrigado por me receber. Obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco hoje, juiz. Quero começar perguntando: o que o motivou a escrever este livro neste momento? Muitos livros já foram escritos sobre Israel, o conflito com os palestinos e outros que desejam destruí-lo. O que torna este livro único e especialmente oportuno? Então, escrevi o livro não exatamente por causa de 7 de outubro, mas escrevi por causa das consequências de 7 de outubro. O dia 7 de outubro foi horrível, como sabemos. O massacre, as decapitações, famílias inteiras sendo queimadas vivas em suas casas, em suas mesas de café da manhã, em festas de dança pela paz. Mas o que foi quase mais chocante, lembre-se, todos nós já estamos acostumados à violência dos palestinos há muitos anos. Mas o que foi talvez mais chocante foi a reação nos dias 8, 9 e 10 de outubro, não a milhares de quilômetros de distância, mas aqui em nossas instituições sagradas, na minha alma mater, em Columbia e Yale, e outras em nossas organizações internacionais que, em muitos casos, foram construídas e fundadas especificamente com o propósito de garantir isso, após um verdadeiro genocídio cataclísmico contra os judeus, para que nunca mais houvesse um momento em que a civilização judaica estivesse em perigo. E ainda assim, no momento em que mais precisávamos dessas instituições, em um momento, um ponto de inflexão na história da civilização ocidental,
todas essas instituições deram as costas aos judeus. Então, assumi a responsabilidade de começar a viajar por todo o país, fazendo palestras em quase todos os 50 estados, em igrejas de todas as denominações, em mais de 60 campi de faculdades, faculdades de direito e escolas de ensino médio, sobre Israel, sobre seu passado, seu presente doloroso, sua esperança por um futuro melhor. E então percebi que muitas das pessoas que vinham às minhas palestras eram juízes federais. Iniciei um programa para levar juízes federais de todo o país, em sua maioria não judeus e que nunca tinham ido a Israel, para que vissem pessoalmente o que realmente ocorria lá. E algo realmente transformador e inspirador surgiu disso. E foi que esses juízes voltavam de suas viagens a Israel e percorriam seus próprios estados, Alabama, Arkansas e Nebraska, visitando escolas, faculdades e igrejas para falar sobre Israel. Dei uma palestra na Alton Newsroom no Upper East Side há algumas semanas. Estava cheio, talvez 300 ou 400 pessoas. 2 rapazes não judeus vieram falar comigo e eu perguntei: "Rapazes, o que vocês estão fazendo aqui? Estão se convertendo ou algo assim?" Eles responderam que não. "Precisávamos te conhecer, pois fomos assistentes de 2 juízes federais que você levou a Israel." E perguntaram: "Juiz, o que fez com nossos juízes?" E eu perguntei: "Como assim?" Disseram que voltaram de Israel transformados, com apresentações em PowerPoint que obrigaram todos a assistir: juízes, pessoal do tribunal, assistentes jurídicos e advogados. E é isso que tenho visto por todo o país. E, aliás, agora já tem dinheiro suficiente na fundação para levar todo juiz federal dos Estados Unidos que quiser ir para sempre. Recebi ligações de juízes das Supremas Cortes Estaduais do país perguntando: "Ei, qual é essa discriminação? Também queremos ir para Israel. Por que você só leva juízes federais?" Iniciei um programa pelo iTrack. O primeiro foi do Congresso Judaico Mundial para juízes federais. O segundo programa foi pelo iTrack, para levar juízes das Supremas Cortes Estaduais do país. Tenho orgulho em dizer que levaremos 20 juízes dessas cortes em outubro. Na verdade, acabei de fazer um discurso na Texas Public Policy Foundation, TPPF, em Austin, Texas, uma organização incrível. Estava lotado. Na verdade, nenhum judeu. Grande parte da Suprema Corte do Texas estava na primeira fila. Eu falei: "Olha, não vou levar todos vocês na primeira viagem. Vocês vão ter que jogar pedra, papel e tesoura, sabe? Mas isso mostra o quanto essas viagens são inspiradoras e o quanto elas são necessárias." Mas o ponto é responder diretamente à sua pergunta. Ao longo desses últimos 3 anos, tive milhares de conversas com pessoas de todo o país sobre Israel. Eu percebi que todo o debate sobre Israel realmente se resume às 6 ideias principais que as pessoas têm sobre Israel. E, na verdade, se você tirar todo o vitriolo, a emoção e a diatribe, cada uma dessas 6 afirmações é, em sua essência, uma alegação jurídica. Então eu pensei comigo mesmo: por que não aplicar a mesma metodologia jurídica que juízes, jurados e advogados aplicam todos os dias em tribunais e escritórios de advocacia por todo este país? É uma metodologia testada pelo tempo que usamos há centenas de anos, e é uma metodologia na qual confiamos porque a utilizamos. Dizer a verdade é essencial nos tribunais, onde vidas estão em jogo. Aplicamos isso às 6 alegações e observamos o resultado. Por isso, o livro se chama Israel em Julgamento. Colocamos Israel em julgamento. Nós apresentamos as 6 alegações. Cada capítulo aborda uma alegação, 6 capítulos, 6 alegações. Aplicamos a metodologia relevante. Nós apresentamos os fatos e emitimos um veredito de uma forma ou de outra. Então essa é a ideia por trás do livro. Obrigado por acompanhar o Think Twice. Se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do YouTube da JNS, por favor, curta ou se inscreva na JNS, clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Além do Think Twice, há o podcast diário Jonathan Tobin, onde compartilho mais notícias e análises sobre as questões mais importantes do momento. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Daily no canal da JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora de volta ao programa de hoje. Isso é uma ótima notícia sobre os juízes federais, pois sabemos que há muito trabalho jurídico para combater o antissemitismo e o antisionismo no país. Mas você apresentou, como disse, essas 6 acusações básicas contra Israel que você analisou.
Mas antes de mergulharmos nelas, acho que a pergunta que precisa ser respondida é: considerando a disposição de grande parte da imprensa, assim como aparentemente quase todos na academia e em outros setores da sociedade, de acreditar nas mentiras sobre Israel que você desmente neste livro, o que faz você pensar isso? Pessoas que foram levadas a acreditar nelas? Porque elas se encaixam em ideologias neomarxistas tóxicas sobre raça e sociedade, nas quais essas pessoas já foram doutrinadas. Independentemente dos fatos, ouvirão até o argumento mais bem fundamentado e inquestionável em sentido contrário. Se não é para eles, para quem é este livro? Bem, vou dizer duas coisas sobre isso. A primeira é que, nas últimas semanas, desde que o livro foi lançado, fiquei surpreso com as dezenas e dezenas de ligações, mensagens e e-mails que recebi, tanto de amigos quanto de familiares meus, que me procuraram para dizer que alguns dos amigos ou familiares deles, ou colegas de trabalho, ou pessoas que eles conhecem pela escola dos filhos, ligaram para dizer: olha, eu costumava ficar em cima do muro sobre Israel, ou eu era contra Israel por causa de X, Y ou Z, e eu li o livro do seu amigo. Nunca soube o que estava lá, pois nunca me ensinaram, não vou repetir aquilo novamente. E a segunda coisa que vou dizer sobre isso é que essa pequena amostra, só nas últimas 2 semanas, é muito consistente com o que tenho visto na minha turnê de palestras por este país nos últimos 3 anos. E isso é que por todo este país havia pessoas que não necessariamente no dia do discurso em si, mas nos dias ou semanas depois de uma palestra na comunidade deles. Fosse em Pittsburgh, Kentucky, Ohio ou onde quer que fosse. Me procuravam no gabinete ou por um amigo e diziam: sabe de uma coisa? Eu costumava postar sobre Gaza, eu costumava usar um lenço palestino, costumava pensar X, Y, Z, e eu não sabia de nada do que você falou naquele discurso. Nunca mais vou fazer isso. Alguns até dizem: me desculpe. Então, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo, antes de tudo, porque o que, na minha opinião, domina a internet foi exatamente o que você mencionou na sua pergunta. A premissa é que todo mundo nos Estados Unidos desligou o cérebro. Todo mundo tem cabelo roxo, usa um lenço palestino ou quer a queda da civilização ocidental. Isso não é verdade. Essas são as vozes mais estridentes da internet. Qualquer pessoa que acompanha na internet entende que o algoritmo recompensa a toxicidade. Ele recompensa quem faz mais barulho. Ele não necessariamente acompanha a realidade, certo? E é importante, claro, ficar indignado com algumas das coisas que vemos na internet. E, aliás, deveríamos ficar ainda mais indignados com o modo como isso acaba se infiltrando na grande imprensa. Sabe, Nick Kristof hoje escreveu um artigo ridículo sobre como deveríamos nos importar com os estupros de palestinos. Onde ele estava diante dos estupros, do estupro em massa, em 7 de outubro? Que histórias ele está contando nesse artigo? Quem as verificou? É ridículo como ele ficou obcecado com os judeus e com o único Estado judeu do mundo. E ele não está sozinho, certo? Isso é emblemático das pessoas na grande imprensa em outros lugares. Mas não devemos esquecer que as pessoas que trabalham para o New York Times ou que têm cabelo roxo, usam um keffieh e gritam com seus colegas judeus na Colômbia são uma fração minúscula do país. E eu estive por todo este país nos últimos anos. E aqui está o que vou te dizer. O país, de modo geral, pode ser dividido em 3 grupos principais. O primeiro grupo, vamos chamar de 10%, pode não ser exatamente 10%. Em alguns lugares é bem menos que 10%. Em outros lugares é mais de 10%. Mas no geral, vamos chamar de 10%, eles são virulentamente anti-Israel. Eles acreditaram cegamente em todas as mentiras citadas no livro. Sim, alguns deles podem ser convencidos pela razão, mas muitos fazem parte do vírus ideológico que realmente está varrendo nossa sociedade. E isso tem muito menos a ver com os judeus do que com o ódio a tudo o que a América representa. Eles acreditam que a América é uma força do mal no mundo, que os antepassados e predecessores da América eram eles mesmos maus e que grandes erros precisam ser corrigidos, presumivelmente minando tudo o que a América sempre representou. Acho que isso é uma fração minúscula. Como eu disse, 10% do país. Então, há cerca de 30% do país que são extremamente patriotas. Eles amam a América. Eles entendem que os judeus são uma parte fundamental do que fez a América prosperar nesses últimos 3 séculos. Eles acreditam nas palavras de Lincoln, que dizia que nós, como americanos, somos um povo quase escolhido.
Lincoln nunca usava palavras por acaso. Ele sempre escolhia suas palavras de propósito. Essas são coisas em que Washington acreditava, em que Adams, Twain e Hamilton acreditavam, que os valores da América não são os valores da Inglaterra. Lutamos para não nos tornarmos como eles. Os valores que remontam a uma tradição muito mais antiga e rica, os valores da tradição judaica. E quais são esses valores? Tolerância religiosa, liberdade de expressão e uma sociedade meritocrática que é construída, acima de tudo, sobre o Estado de Direito. Esses são os valores da América, e são os valores do antigo e nobre povo judeu, e 30% dos americanos acreditam nisso. Eles também, aliás, entendem que Israel é o aliado geoestratégico mais importante da América no mundo. Várias vezes, em igrejas e escolas por todo o país, pessoas da Marinha, do Departamento de Guerra ou da área de aquisições de tecnologia do governo vêm até mim e dizem: "Juiz, você não sabe nem metade da história. Nós vendemos para Israel uma tecnologia militar, e, aliás, nós realmente vendemos para eles, estimulando assim a economia americana, onde isso importa muito, no complexo industrial militar, e criando milhares de empregos para americanos. Eles me dizem: Israel faz coisas que não poderíamos, pois não estamos sempre em guerra como eles. Eles testam em combate em world scenarios and give us cenários do mundo real, nos dão avaliações em tempo real sobre acertos e erros no campo de batalha. E então, alguns anos depois, eles me dizem que Israel a devolve de graça para nós, e ela volta irreconhecível. 10 vezes melhor e mais preparado para futuras guerras, pois Israel os equipou com IA, computação quântica, aprendizado de máquina e tecnologia de guerra cibernética desenvolvidas por eles. Eles são nosso laboratório beta, nosso laboratório de P e D, que faz todo o nosso trabalho de graça e nos devolve para que possamos usar de uma forma preparada para as guerras que estão por vir no nosso futuro. Mas isso é 30% do país. Isso deixa o grande centro 60% dos americanos. Aliás, o livro é claramente para esses 30%, pois sempre ouço de pessoas, inclusive em grupos judaicos ou cristãos sionistas: "Ei, eu amo Israel. Eu apoio Israel. Mas eu participo desses debates e não tenho as munições de que preciso para defender Israel contra as calúnias e as falsas acusações." O livro fornece a essas pessoas as munições necessárias. Porém, como mencionei, há um grande centro. Quem são os 60% dos americanos? Eles querem trabalhar, ter um bom emprego, ser promovidos e mandar os filhos para escolas seguras. Se estão na faculdade, querem ir às aulas. Eles não querem um protesto cheio de pessoas usando quefias interrompendo suas provas finais. Eles querem conhecer garotas. Eles querem que o time de futebol deles vença no sábado. Eles querem ir a festas. E eles não estão tão preocupados com um conflito que está acontecendo a milhares de quilômetros de distância, mas estão receptivos a argumentos racionais. Eles têm corações e mentes abertos. São americanos de boa fé que se importam profundamente com a prosperidade futura deste país e da civilização ocidental. E se pudermos apenas fornecer a eles os argumentos racionais e de bom senso de que precisam para entender essa questão, então podemos começar a vaciná-los, a imunizá-los contra o vírus mental que está se espalhando por grande parte da civilização ocidental. Por isso, eu sempre digo, se em 3 ou 5 anos, uma dessas pessoas do grande centro for a uma festa, um jantar, um churrasco, e ouvir uma dessas falsas acusações contra Israel, genocídio, colonialismo ou apartheid, elas podem dizer a um amigo: "Ei, sabe de uma coisa? Aqui está este livro. Eu realmente não sei muito sobre isso. Um cara que conheço em Miami parece entender do assunto. Pegue o livro, leia o capítulo 3, vamos tomar uma cerveja e você me conta o que achou. Se o livro conseguir isso, acho que será um grande sucesso." Eu concordo com você sobre isso. Agora quero passar para a primeira das 6 acusações que você aborda: que os judeus são colonizadores na terra de Israel, e pedir para explicar um conceito jurídico importante para seu argumento. O que é usucapião e como isso impacta a discussão sobre Israel? Certo, então vou responder à primeira pergunta. Eu acho a questão do uso capião, que é um mecanismo jurídico pelo qual, quando uma parte possui a propriedade de outra parte por um período longo o suficiente, geralmente cerca de 7 anos, de forma hostil e aberta, essa parte pode se tornar a verdadeira possuidora dessa propriedade se alguns fatores forem atendidos. Um deles é que a outra parte não se oponha.
Isso é realmente importante. O segundo é que você não tenha, desapossado ilegalmente a pessoa da propriedade, expulsando ela, sabe, à força ou sob ameaça de arma. A lei não vai te recompensar por uma conduta ilegal como essa. Isso geralmente acontece em situações fortuitas, sabe, onde inicialmente, é uma grande fazenda em Ohio, em algum lugar, e, sabe, ninguém realmente vai até aquela parte da fazenda, bem longe, a uns 200 acres de distância. Ou no quintal do governador da Pensilvânia. Sabe? E você está exatamente certo. E você deixa suas ovelhas pastando na minha terra e faz isso por tempo suficiente. Não vamos permitir que a outra pessoa, que deveria ter sido vigilante quanto à extensão de sua terra, venha e te despoje depois que você usou por 10 ou 20 anos. Então, a proposta aqui, claro, funciona dos dois lados, certo? Quero dizer, o primeiro ponto é que os judeus são o povo indígena da terra, certo? E como sabemos disso? Sabemos disso porque temos 3 tipos diferentes de evidências que eu explico em detalhes no meu livro, todas as quais corroboram esse ponto. Esses 3 tipos são o que eu chamo de pedras no chão, evidências arqueológicas que remontam a milhares de anos, mostrando isso. As pessoas que viviam na terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo eram judeus que falavam hebraico, praticavam a religião judaica e transmitiam convenções de nomes hebraicos e judaicos para seus filhos. E que eles vêm fazendo isso nessa terra há milhares de anos. Em segundo lugar, registros escritos, prova documental. Novamente, voltando milhares de anos, muitas vezes escritas pelos antigos inimigos de Israel, é importante extrair 2 pontos legais relevantes. Princípios legais dessa proposição. O primeiro é que damos muito mais peso quando uma declaração favorável à sua posição é feita por um dos seus adversários, certo? Não esperaríamos que seu adversário dissesse algo que favorecesse sua posição. Por isso, quando adversários falam algo a seu favor, prestamos muita atenção, certo? O segundo ponto é que damos atenção e credibilidade especiais a declarações feitas muito antes da disputa em questão surgir, certo? Veja bem, você está em disputa com seu vizinho, mas foram amigos por 20 anos, e há 18 anos você disse algo que agora é favorável ou importante para a reivindicação de um dos lados. Bem, queremos ouvir isso, queremos saber o que foi dito há 18 anos, porque quando você disse isso há 18 anos, nunca poderia imaginar que essa disputa surgiria. Por isso damos credibilidade especial a isso, certo? É fundamental ao falarmos das pedras no chão e das palavras na página. Por milhares de anos, muito antes de existir algo como o sionismo, muito antes de existir algo como um palestino, muito antes de árabes muçulmanos invadirem a terra de Israel. Em 639 d.C., após a batalha de Yarmouk, os adversários de Israel, as pedras no chão e as palavras na página, estavam escrevendo e falando sobre como as pessoas que viviam na terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo eram judeus que falavam o idioma hebraico, praticavam a religião judaica e davam a seus filhos nomes judaicos tradicionais, nomes como Eliezer e Eliahu, e Davi e Ben-Benjamim, etc. Aliás, vou te dar apenas um exemplo incrível disso. Existe um pergaminho de papiro datado de 2.400 anos atrás, dos anos 400 a.C., e ele fala sobre como os judeus daquela época eram proibidos de comer qualquer coisa fermentada entre os dias 15 e 21 de Nisan. O que é isso? Essa é a festa de Pesach, que nós, judeus, ainda celebramos ao redor do mundo hoje em dia, quando não comemos produtos fermentados entre os dias 15 e 21 de Nisan. Essas tradições têm sido praticadas na terra de Israel há milhares de anos, muito antes de existir algo como o Islã, aliás. Lembre-se de que a primeira menção de Israel no mundo vem de uma estela escrita por Merneptah, o 13º filho de Ramsés, faraó de todo o Egito, em 1205 a.C. Maomé só nasce em 570 d.C. O islamismo não existe no mundo até a década de 610 d.C. Os muçulmanos só invadem a terra de Israel em 639 d.C. Isso significa que os judeus viviam e governavam a terra de Israel milhares de anos antes de existir o islamismo no mundo. E a terceira categoria é o sangue nas veias. E essa é a evidência genética.
Nas últimas décadas, dezenas de estudos genéticos sobre todas as principais populações judaicas do mundo foram realizados por cientistas judeus e não judeus, usando dezenas de diferentes marcadores genéticos. E todos esses estudos confirmaram não só que as principais populações judaicas do mundo estão intimamente conectadas geneticamente entre si, mas também que todos nós nos separamos uns dos outros. Há 2000 anos no Levante, a terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. E por que isso é tão importante? Porque quando você tem uma evidência, isso é bom. 2 evidências, isso é ótimo. Mas quando 3 evidências independentes, que não se conhecem e não combinaram suas histórias, corroboram umas às outras, aí começamos a chegar a uma conclusão definitiva. E o que as rochas no solo e as palavras na página confirmam para nós? Que em 70 depois de Cristo, há 2000 anos, assim como as evidências de DNA mostram, Tito de Roma, filho de Vespasiano, o imperador, que se tornaria imperador após a morte do pai, conquistou Jerusalém, destruiu e incendiou o templo que os judeus haviam construído lá e exilou a população judaica, ou uma parte substancial dela, por todo o mundo, formando assim as comunidades da diáspora que então se espalhariam pelo mundo inteiro, confirmando o que o DNA nos mostrou. Sim, considero esse um caso conclusivo e relevante. A próxima acusação que você aborda trata das alegações sobre a ilegitimidade da fundação do Estado moderno de Israel. Acredito que a discussão sobre legitimidade e legalidade não ocorre com outros países do mundo. A história mundial está cheia de conflitos nacionais onde argumentos de legitimidade são usados, justa ou injustamente. Acho que a questão é: por que o único movimento internacional dedicado a destruir um Estado existente está focado apenas em Israel? E o que isso nos diz sobre uma discussão que parece girar principalmente em torno de negar direitos judaicos que foram aceitos há um século por fóruns internacionais, mas a maioria das pessoas envolvidas em direito internacional parece achar que isso não importa? Bem, esse é um ponto muito importante porque uma das coisas que eu acho que as pessoas não entendem é que Israel, na verdade, é um país relativamente antigo. Na verdade, e não estou falando do Israel bíblico ou talmúdico, estou falando do Estado moderno de Israel, fundado em 1948, que se tornou o 59º país do mundo. E agora existem 193 países representados nas Nações Unidas. Isso significa que, se você fizer as contas, Israel é, na verdade, mais antigo do que 67% das nações do mundo. E isso porque muitos países foram criados da mesma forma que Israel, ou seja, por potências colonialistas, em sua maioria de origem europeia. Simplesmente traçavam linhas meio aleatórias em um mapa, criando países do nada, sem muita consideração pelas populações que estavam sendo englobadas nesses estados recém-criados. Assim, muitos estados se formaram nas décadas de 40, 50 e 60 no Oriente Médio. Foi assim que muitos estados foram formados nas décadas de 40, 50 e 60 na Ásia e especialmente na África. Mas é claro, ninguém protesta contra a criação de Camarões ou de Botsuana. Ninguém protesta contra a criação do Líbano, da Síria, da Índia e do Paquistão ou do Iraque, que, aliás, foi governado por uma família saudita, pelo rei Faisal, que se tornou o primeiro rei do Iraque, mesmo não sendo iraquiano. Ninguém se importa com a imposição de um monarca estrangeiro por uma potência colonialista. Ninguém se lembra disso. Ninguém nem sabe disso. Lembre-se, existem 57 países muçulmanos no mundo e 22 países árabes com 2 bilhões de cidadãos. Mas o mundo não consegue aceitar um pequeno Estado judeu em sua terra ancestral, com apenas 7 milhões de cidadãos judeus. Como disse a resenha do meu livro na Law and Liberty, na sua última linha esta manhã, uma ótima resenha, na minha opinião, Israel não é realmente quem está sendo julgado. Nós é que estamos, porque isso diz muito mais sobre nós e sobre a decadência da nossa disposição de nos defendermos como civilização ocidental, do que sobre aquele Estado pequeno, meio insignificante e irrelevante a milhares de quilômetros daqui. Que todo mundo no mundo parece determinado a destruir Israel, mesmo sendo a única democracia ocidental, pluralista e liberal em sua região. Para responder à sua pergunta, há um teste de 4 partes no direito internacional para definir se uma nação pode ser um Estado. As pessoas costumam perguntar se não é injusto os palestinos não terem um Estado. Sempre respondo 3 coisas. Primeiro, eles têm um Estado. Chama-se Jordânia.
Lembre-se do mandato britânico da Palestina, que os britânicos ocuparam como uma potência colonial estrangeira de 1917 até 1947 e que incluía tanto o atual Estado de Israel quanto o atual Estado da Jordânia. Os judeus acreditavam, após a Declaração Balfour de 1917, que toda aquela terra, o mandato britânico da Palestina, seria concedida aos judeus. Na verdade, nos tempos bíblicos, algumas das tribos judaicas, incluindo Manassés e Gade, estavam no lado jordaniano do Rio Jordão. Mas não foi assim porque as potências coloniais entenderam o quanto precisariam de petróleo, em especial, e do apoio árabe nas guerras mundiais que estavam por vir. Na década de 1920, eles separaram 77% do mandato britânico da Palestina e criaram um Estado para os árabes palestinos, os árabes que viviam naquele mandato. O estado foi inicialmente chamado Transjordânia, por estar além do Rio Jordão, e depois virou o Reino da Jordânia. E hoje nós o conhecemos apenas como Jordânia, que tem, claro, uma rainha palestina, um príncipe palestino, que se tornará o rei desse estado palestino, a Jordânia, e mais de 60% da população é palestina. Isso não os impediu de expulsar seus cidadãos palestinos, especialmente na década de 1970, e de não querer que eles retornem sob ameaça de violência. Aliás, porque sabem que a população palestina é desestabilizadora e tem tendências jihadistas da Irmandade Muçulmana. Eles sabem, em resumo, o que muitas pessoas nos campi ocidentais parecem não saber, que os palestinos são o problema, não os judeus ou, francamente, a maioria dos árabes. A segunda coisa que digo é que Israel, e vamos falar disso daqui a pouco, tenho certeza, na verdade ofereceu, junto com a comunidade ocidental, um Estado palestino aos palestinos restantes, que permaneceram nos 23% do mandato britânico da Palestina, que foram finalmente destinados ao Estado judeu. Israel e os judeus ofereceram um segundo Estado palestino a esses palestinos em 6 ocasiões diferentes. Em 1936, na Comissão Peel, aliás, isso aconteceu porque houve uma revolta dos palestinos árabes que resultou em uma matança em massa de judeus durante 3 anos, entre 1936 e 1939 e 1939. Teve o ator Ruffalo, que acabou de estrelar um filme sobre a Palestina em 1936. Nunca menciona isso no filme. Que surpresa! A matança em massa de judeus que aconteceu naquela época durante aquela revolta dos árabes palestinos. Aliás, naquela época, eles nem se consideravam palestinos. Eles queriam ser anexados ao reino da Síria. Isso só mostra o quão pouca afinidade eles tinham com qualquer ideia ou noção de soberania na terra que hoje é Israel. Só após Israel se tornar um estado rico e poderoso é que disseram: não queremos fazer parte da Síria, somos o povo indígena desta terra. Devemos, ao pensar sobre a lei e a lógica, sempre considerar os argumentos mutáveis das pessoas ao longo do tempo. Mas a questão é que, em 1936, na Comissão Peel, os árabes receberam um estado que era, na verdade, cerca de 70% da terra entre o Rio Jordão e o land between the Jordan River e o Mar Mediterrâneo. Eles rejeitaram. Novamente, em 1947, no Plano de Partilha das Nações Unidas, eles rejeitaram. Em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, Israel disse aos árabes: nós não queremos esses territórios, a Cisjordânia e Gaza. Queremos devolvê-los para vocês. Não queremos governar essas pessoas. Só pedimos uma coisa: reconheçam nosso direito de existir e parem de travar uma guerra genocida contra nós. Deixem-nos viver aqui em paz. Os países árabes foram todos para Khartoum, no Sudão, em setembro de 1967, para considerar a proposta israelense e saíram de lá com seus 3 nãos. Sem paz com Israel, sem negociações com Israel, sem reconhecimento sequer do direito de Israel existir. De 1993 a 95, durante o processo de paz de Oslo, os palestinos responderam a uma proposta gradual de 5 anos para criar seu próprio Estado, na Cisjordânia e em Gaza, com uma onda tremenda de violência, atentados suicidas que mataram mais de 1.000 judeus, em ônibus, em pizzarias, em bar mitzvahs e casamentos por todo o país. Assim, praticamente encerrando o processo de paz de Oslo. Em 2000, provavelmente foi o mais famoso de todos, onde Bill Clinton acreditava que Yasser Arafat teria que aceitar em Camp David o Estado palestino que Israel lhe havia oferecido. O próprio Bill Clinton disse que não conseguia acreditar que essa oferta estava na mesa.
quase toda a Cisjordânia, toda a faixa de Gaza e, claro, metade de Jerusalém para um Estado palestino. E mesmo assim, Yasser Arafat rejeitou. E então, claro, em 2008, um acordo semelhante foi oferecido por Ehud Olmert. E, novamente, os árabes rejeitaram. Por quê? Porque eles não querem uma solução de dois estados. Devemos ser honestos ao dizer que, quando falamos sobre uma solução de dois estados, estamos impondo aos árabes algo que eles repetidamente nos dizem. E em pesquisas após 7 de outubro, eles reiteraram para nós que não querem e não acreditam nisso, porque querem um estado totalmente árabe do rio ao mar. Em árabe, não dizem do rio ao mar, a Palestina será livre. Esse é o slogan que eles inventaram para estudantes universitários ingênuos nos Estados Unidos. Em árabe, a frase é: do rio ao mar, a Palestina será somente árabe. Isso porque querem um Estado só árabe sem judeus. Então, a terceira coisa que eu digo, porém, é que quando falamos sobre direito internacional e Estados-nação, existem cerca de 7.000 nações que antropólogos e linguistas identificaram ao redor do mundo, mas apenas, como eu disse, 193 estados. O que significa que mais de 98% dos povos que vivem no mundo hoje não têm um estado próprio, incluindo, é claro, os palestinos. E isso não é surpresa. É difícil conseguir um estado. Você precisa cumprir esses 4 critérios. Quais são os 4 fatores? Você tem uma população definida? Você pode conduzir relações exteriores? Você tem um governo central e eficaz? E, em quarto lugar, você tem limites definidos? A ironia aqui é, claro, que o Estado de Israel cumpriu todos os 4 fatores quando foi fundado em 1948 e os cumpre a cada segundo de cada dia desde 1948 até hoje. Mas há mais de 140 países ao redor do mundo que agora reconheceram um suposto Estado palestino na Judéia e Samaria, isto é, a Cisjordânia e em Gaza. Mesmo assim, ele não cumpre pelo menos 2 desses 4 fatores, não tem fronteiras definidas. E, na verdade, muitos dos países ocidentais que recentemente reconheceram um Estado palestino têm sido notáveis em sua recusa em reconhecer quais seriam essas fronteiras, porque sabem que elas não existem. E segundo, mais importante ainda, mesmo que tivessem fronteiras definidas, certamente não tem um governo central único, muito menos um governo eficaz. Gaza agora está dividida em 2. Parte dela é governada pelo Hamas, que nenhum desses países quer ver governando o povo palestino, mesmo sendo o Hamas o único com algum mandato popular. A outra parte é controlada pelo exército israelense, mas nenhum país, nem Israel, quer que os palestinos sejam comandados por eles. A Judéia e Samaria, isto é, a Cisjordânia, novamente, está dividida. Parte dela é administrada pela Autoridade Palestina, um governo antigo, corrupto, completamente ineficaz e impopular, que os próprios palestinos já nos disseram que não querem que os represente. E parte dela é administrada por Israel, que, mais uma vez, nenhum desses 140 países ao redor do mundo quer ver governando os palestinos. Então, longe de terem um governo único e eficaz, os palestinos têm pelo menos 3 governos separados, nenhum dos quais é legítimo ou eficaz. Sim. Agora, como você já mencionou, a próxima questão que você aborda no seu livro diz respeito à criação de um Estado palestino-árabe. Acho muito importante fazer como você acabou de fazer, passar pela história do motivo pelo qual um Estado palestino não existe atualmente, como você faz no seu livro. No entanto, isso não é tanto um debate sobre fatos, mas sim sobre o que é razoável esperar que os palestinos aceitem. O problema não é esse, nem tanto a história das várias ofertas de criação de um Estado que os árabes palestinos sempre rejeitaram, mas sim da ideia de que não é razoável exigir que vivam em paz com um Estado judeu, independentemente de suas fronteiras. A gente sempre entra nessa questão com os palestinos que vivem na Judéia e Samaria, certo? Vamos discutir esse tema ao abordar o apartheid, que deve ser o próximo tópico. Então surge a pergunta: como isso é justo? As pessoas vão dizer que há postos de controle militar na Judéia e Samaria, pelos quais os palestinos precisam passar para ir de uma cidade ou vila para outra. E eu digo para eles: olha, ninguém gostaria mais de remover os postos de controle do que os israelenses. Eu mesmo tenho um parente cujo namorado foi morto por uma mulher palestina, uma terrorista suicida, justamente em um desses postos de controle. Ela se explodiu e matou ele junto com ela mesma e mais 2 pessoas. Todos os anos, mães e pais judeus mandam seus filhos e filhas para esses postos de controle,
onde acabam morrendo em ataques terroristas, esfaqueamentos, tiroteios e explosões. Ninguém em Israel quer esses postos de controle, mas eles são necessários por causa do que vimos em Gaza. Lembre-se, não precisamos especular sobre como seria um mundo palestino sem postos de controle das FDI na Cisjordânia, porque tivemos um experimento real em Gaza. Em 2005, Israel fez exatamente o que a comunidade internacional agora diz que quer que Israel faça em Judeia e Samaria, a Cisjordânia. Eles retiraram não apenas todos os postos de controle, eles retiraram todo mundo. Eles retiraram todos os soldados, todas as bases, todos os colonos judeus, todas as cidades e vilarejos que Israel havia construído lá e todas as estufas. E então, eles foram aos cemitérios e desenterraram os corpos judeus para enterrá-los novamente em Israel, para mostrar aos palestinos: nós estamos realmente deixando esta terra totalmente para vocês. Deus abençoe vocês, façam seu próprio estado prosperar ali, tenham sucesso, sejam nossos vizinhos pacíficos. E claro, apenas um ano depois, os palestinos de Gaza elegeram uma organização terrorista determinada à destruição de Israel. Para que não nos esqueçamos, a carta do Hamas deixa claro que se você encontrar um judeu atrás de cada árvore e debaixo de cada pedra, deve matá-lo. Essa é uma citação da carta do Hamas. Esse é o governo eleito popularmente que governa os palestinos em Gaza. E então eles passaram o ano seguinte ou dois, eliminando todos os seus inimigos políticos, jogando-os dos telhados, torturando-os, executando-os e suas famílias inteiras, até que ficaram totalmente no controle de Gaza. E então eles começaram a trabalhar, transformando Gaza na rede de túneis terroristas mais sofisticada que o mundo já viu, usando bilhões de dólares em ajuda internacional, não só dos europeus e das Nações Unidas. Gostamos de culpá-los e zombar deles por serem fracos, mas também veio de nós. O seu dinheiro e o meu, dólares dos contribuintes americanos de boa fé, foram usados para construir túneis de cimento em Gaza, onde judeus ficariam mantidos como reféns por centenas de dias. Tudo construído e pago com dinheiro do Ocidente. Achávamos ou esperávamos que eles usariam para construir hospitais, estradas e escolas, mas em vez disso, usaram para matar judeus. Porque eles são um governo jihadista fanático determinado à destruição de Israel. E, aliás, o dia 7 de outubro teria sido 10 vezes pior se o experimento tivesse acontecido. Não em Gaza, que é minúscula e faz fronteira com apenas uma pequena parte de Israel. No canto sudoeste, que é a parte menos populosa do país, no deserto, onde há apenas algumas comunidades ao redor dela. Imagine se esse experimento de terror tivesse acontecido não em Gaza, tão longe, mas na Cisjordânia, em Judá e Samaria, que se estende por quase todo o comprimento de Israel e tem o dobro do tamanho de Gaza, e fica a apenas alguns quilômetros dos principais centros populacionais de Israel, Tel Aviv e Jerusalém. E mais importante ainda, está em um terreno elevado, porque a área da Judeia e Samaria, onde fica a Cisjordânia, é elevada em relação a Jerusalém e certamente a Tel Aviv. E, portanto, se a rede de túneis do terror existisse naquela região, o 7 de outubro teria sido muito mais difícil de lidar, porque isso teria resultado em foguetes caindo sobre os principais centros populacionais de Israel a partir do terreno elevado, das colinas da Judeia e Samaria. Ninguém quer tanto se livrar dos postos de controle quanto Israel, mas ninguém em Israel pode se dar ao luxo de abrir mão dos postos de controle, porque vemos o que os palestinos farão se não houver postos de controle das FDI. Basta olhar para o 7 de outubro. Sim, acho que isso está realmente correto. E você meio que adiantou para lidar com a sua próxima acusação no livro, que era sobre a chamada ocupação de Gaza em 6 de outubro de 2023. E, novamente, a questão não é tanto sobre os fatos que você relata, mas sim porque isso sequer era uma questão, já que o mundo inteiro viu Israel se retirar de Gaza numa tentativa vã de impulsionar o processo de paz. Como você escreve, muitos argumentam que antes de 7 de outubro era uma prisão a céu aberto.
Em vez de um Estado palestino independente em tudo, menos no nome, onde o Hamas pôde construir fortificações do tamanho do sistema de metrô da cidade de Nova York e acumular armas para iniciar uma guerra prolongada. E novamente, como em tantos desses argumentos, não se trata tanto de tentar mudar, você sabe, mudar algo, mas sim de mudar o significado das palavras para demonizar Israel, em vez de apresentar um argumento jurídico minimamente coerente. Pense na definição amplamente aceita de prisão ou campo de concentração, termos sempre usados ao falar de Gaza, como se Israel administrasse uma prisão ou campo de concentração ali. A prisoner concentration camp. Essas são afirmações absurdas, certo? As principais características de uma prisão ou campo de concentração são que os presos devem pedir permissão ao carcereiro para qualquer ação que desejem realizar. Com quem, você sabe? Se eles podem se casar, se podem fazer sexo, se podem abrir um negócio, se podem possuir propriedades, se podem passar propriedades para seus filhos. Todas essas coisas que, claro, incluem se eles podem ler correspondências, assistir televisão ou sair. Todas essas coisas são rigidamente controladas pelo diretor do campo de concentração ou da prisão. Mas, como acabei de dizer, Israel deixou Gaza completamente em 2005, portanto, no dia 7 de outubro, não havia israelenses em nenhum lugar de Gaza. Não havia ninguém a quem qualquer palestino pudesse pedir permissão para fazer qualquer uma dessas coisas. Se os palestinos eram impedidos de passar propriedades para seus filhos, comprar terras ou formar e desenvolver negócios, era apenas porque seus carcereiros do Hamas, os verdadeiros carcereiros de Gaza, os impediam de fazer isso. Esse é, na verdade, o ponto mais importante. Depois de 7 de outubro, assim como antes, mas ficou mais evidente depois, vimos algo muito estranho acontecer de fato em Gaza, algo que contradiz até mesmo a mais tênue noção de que Gaza poderia ter sido um campo de concentração de prisioneiros. E é o seguinte: o ingrediente essencial de uma prisão ou campo de concentração é que os prisioneiros não podem sair, certo? Esse é todo o propósito, mantê-los trancados lá dentro. E sempre é o diretor da prisão ou do campo de concentração que tem o trabalho de impedir que eles saiam. Mas uma das coisas que vimos depois de 7 de outubro é que Israel e, em alguns momentos, os Estados Unidos estavam implorando à comunidade internacional para permitir que a população civil palestina saísse para que pudesse ficar fora de perigo. E assim Israel poderia lutar contra o Hamas em campo aberto, nos seus próprios termos, sem ter que se preocupar em matar civis palestinos desnecessariamente. E não foi Israel que quis que eles ficassem. Foi a comunidade internacional. O Hamas, claro, muitos dos aliados árabes regionais do Hamas e até mesmo os europeus. Os supostos amigos e aliados da população civil palestina foram justamente aqueles que forçaram a população palestina a permanecer em Gaza, criando um ambiente semelhante a uma prisão, apesar das objeções dos israelenses. Que tipo de prisão ou campo de concentração já funcionou assim? É por isso que é importante pensar de forma crítica e lógica sobre as afirmações que estamos vendo na internet. Sim. Agora, a próxima acusação contra Israel é que se trata de um estado de apartheid. Agora, essas acusações são onipresentes, mas grande parte dessa discussão não depende de um entendimento ou de um mal-entendido sobre o motivo. Judeia e Samaria, assim como Gaza, permanecem em um limbo jurídico desde 1967, justamente porque os palestinos rejeitaram repetidamente a paz. Já discutimos isso. Devo abordar o ponto principal e depois tratar o que você citou, que Israel não pode ser considerado um estado de apartheid. Exatamente. Porque de entre 20% e 21% da sua população é muçulmana ou árabe, e eles têm todos os mesmos direitos que os cidadãos judeus. Eles podem comprar terras, passar terras para seus descendentes, eles podem abrir um negócio e muitos já fizeram isso. Se você for a Abu Ghosh, ou se você for a Jaffa, se você for a Nazaré, vai ver árabes administrando restaurantes e shoppings, atuando como advogados e médicos em clínicas e rezando 5 vezes ao dia no Estado judeu de Israel. Há um juiz árabe muçulmano na Suprema Corte de Israel. Juízes árabes permeiam o sistema judiciário israelense. Advogados árabes permeiam o sistema legal israelense. Se você observar as taxas de matrícula e graduação das universidades de Israel, motores da mobilidade socioeconômica,
perceberá isso. Os programas de ação afirmativa que o governo israelense implementou para promover as carreiras e as perspectivas de sua população árabe minoritária. Novamente, pare e pense. Isso não é algo que um estado de apartheid jamais cogitaria fazer, e esses programas deram frutos tremendos. Na verdade, em cursos como odontologia, enfermagem e talvez até medicina, você vê que a porcentagem de árabes na turma como um todo supera em muito a porcentagem de árabes na população. Acho que em enfermagem e odontologia, quase 50% dos formandos são árabes muçulmanos, mesmo sendo apenas cerca de 20% da população. Então, a afirmação de que os árabes sofrem discriminação e que Israel é, de alguma forma, um estado de apartheid, como foi a África do Sul, ou o sul dos Estados Unidos durante as leis de Jim Crow, ou, francamente, como a maioria dos países muçulmanos hoje, onde a ideia de um juiz judeu na Suprema Corte do Irã, do Iraque ou do Iêmen é obviamente ridiculamente absurda. A ideia de judeus serem grandes figuras na advocacia ou terem partidos no parlamento na Síria e no Egito é absurda, ou em Ramallah e Gaza. É algo totalmente absurdo, certo? Esses são verdadeiros estados de apartheid, não Israel. Sobre o ponto levantado, alguns dizem, mas e os palestinos na Judéia e Samaria? Eles não votam nas eleições israelenses. Há vários pontos sobre isso. Primeiro, eles não querem ser israelenses, certo? Quero dizer, um ingrediente essencial para ser cidadão de qualquer país do mundo é jurar lealdade ao país e concordar em ser regido pelas leis desse país. Os palestinos nos disseram várias vezes, inclusive em pesquisas recentes feitas por institutos palestinos, que mais de 80 ou 90% deles não concordam com o direito de existência de Israel. Eles nem reconhecem Israel como Estado e o chamam de entidade ocupante ou outros absurdos. E eles se recusam a aceitar qualquer cidadania em um país que para eles não existe. Como podem ser cidadãos de Israel sem reconhecer o direito de Israel existir? Pense nos Estados Unidos, certo? Nós não damos direitos de cidadania para não cidadãos, certo? Nós não permitimos que pessoas que são residentes, mesmo morando em nosso país, votem em nossas eleições, ou sirvam em nossos júris, ou mesmo possuam armas de fogo ou munições. Na verdade, tratamos alguns dos nossos cidadãos de forma diferente de outros cidadãos. O melhor exemplo são os porto-riquenhos. Eles são cidadãos americanos, mas não totalmente. Eles não podem votar para presidente e não têm um representante no Congresso. Isso não nos torna um estado de apartheid. E o último ponto, claro, é aquele que eu já mencionei, que é que, na América, nós já impusemos um tipo de ocupação militar sobre nós mesmos antes. Nós já impusemos ocupações militares em outros países. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha e no Japão, na Coreia, após a guerra, tivemos bases militares com postos de controle militar e muitos armamentos e soldados, para garantir a paz de países que se recusaram, que travaram guerras contra nós e que se recusaram a seguir as nossas regras. Isso não exigiu que concedêssemos direitos de cidadania aos cidadãos da Alemanha. Não exigiu que permitíssemos que cidadãos japoneses votassem em nossas eleições. Então, por que os israelenses deveriam permitir que um inimigo que iniciou guerra após guerra, guerras de aniquilação contra cidadãos israelenses que não vivem em Israel e não querem viver em Israel? Por que Israel deveria conceder a eles os mesmos direitos que os árabes israelenses, por exemplo, que são obrigados por juramento e pela lei na sociedade israelense? Por que eles deveriam ter os mesmos direitos que as pessoas que concordaram em estar sujeitas à lei israelense? Sim, acho que isso, resume tudo. Agora, claro, a acusação mais emotiva e talvez perigosa feita contra Israel desde 7 de outubro tem sido a de cometer genocídio em Gaza. Isso novamente parece depender de alterar a definição da palavra para acusar as vítimas de genocídios de cometê-lo. Mas não seria, se aceitássemos essas definições revisadas, isso não significaria que basicamente toda guerra travada sob qualquer circunstância, incluindo aquela travada pelos aliados contra os nazistas, também seria um genocídio? Com certeza. E, na verdade, o Tribunal de Nuremberg rejeitou a premissa que vemos hoje, a premissa de que os pilotos aliados que sobrevoavam Dresden, Nuremberg, Berlim e o Japão poderiam ser culpados de crimes de guerra.
quando eles estavam respondendo a um regime genocida em uma guerra que não começaram e nunca quiseram. O Tribunal de Nuremberg rejeitou especificamente essa premissa. E agora parece ter voltado a dar as caras. Obviamente não por coincidência, quando são os judeus que estão lutando para evitar serem submetidos a outro genocídio. A realidade no terreno é, como disse o grupo militar de alto nível, o HLMG, uma coleção de alguns dos mais altos oficiais e generais de quase todos os exércitos ocidentais do mundo. Esses não são judeus, não são israelenses. Em uma petição que eles apresentaram ao Tribunal Penal Internacional, o TPI disseram que nenhum exército no mundo jamais implementou mais medidas e um programa mais sofisticado para avisar e retirar da zona de perigo a população civil do lado inimigo. E eles dizem que isso não é apenas totalmente incompatível com qualquer alegação de genocídio. Lembre-se, Israel construiu o campo de Al-Mawazi para mais de 1 milhão de palestinos, onde forneceram distribuidores de alimentos, clínicas médicas, moradia e vacinas contra a poliomielite para todas as crianças em Al-Mawazi. Israel não cobra da comunidade internacional todos esses altos custos. Permitiu a entrada de mais ajuda humanitária, com centenas de caminhões de alimentos, combustível e remédios todos os dias em Gaza. Mesmo enquanto alimentos, combustível e remédios não chegavam aos reféns israelenses mantidos em condições indescritíveis em buracos subterrâneos. Fez tudo isso sem nunca pedir nada em troca e fez tudo de uma forma totalmente incompatível com qualquer alegação de genocídio. Pense nos genocídios reais da história. Os nazistas queriam avisar as crianças judias para não entrarem nas câmaras de gás em Auschwitz. A pergunta é absurda até de se fazer, não é? Obviamente, os nazistas deram barras de sabão para as crianças e construíram pequenos chuveiros para enganar os judeus, fazendo-os acreditar que eram chuveiros de verdade, não câmaras de gás, para induzir os civis judeus à área de extermínio, certo? Israel faz exatamente o oposto todos os dias em suas guerras em Gaza e no Líbano. Ela avisa os civis com antecedência para que saiam da zona de perigo, onde ela informa ao inimigo exatamente onde irá atacar hoje, amanhã e no dia seguinte, de uma forma que faz com que Israel perca o benefício da surpresa militar ofensiva, o elemento mais importante de qualquer objetivo estratégico em todo o planejamento militar é a surpresa. Israel deliberadamente abre mão do benefício da surpresa todos os dias em Gaza, colocando assim em risco a vida de seus próprios filhos e filhas, meninos e meninas, que serão mortos e feridos aos centenas em Gaza por armadilhas, explosivos improvisados e emboscadas preparadas pelo Hamas, justamente porque Israel avisou onde iria e o Hamas sabia onde eles estariam. Tudo isso em um esforço para preservar e proteger as vidas de civis palestinos. O HLMG diz que esse sistema de alerta não é apenas o mais sofisticado que qualquer exército já usou no mundo, mas também é totalmente incompatível com qualquer alegação de genocídio. Mas eles dizem que nossos próprios exércitos ocidentais nunca seriam capazes de implementar um sistema assim, porque nossas próprias populações nunca aceitariam isso. Nós nunca aceitaríamos enviar nossos filhos e filhas para casas armadilhadas e emboscadas, que só estavam assim porque avisamos ao outro lado para onde iríamos mandar nossos filhos e filhas. E ainda assim, o país que mais fez para preservar e proteger vidas de civis palestinos inocentes é, claro, o país que está sendo levado perante tribunais internacionais com acusações falsas e absurdas de genocídio. Aqui está a última coisa que vou dizer. É muito importante que reservemos esse rótulo, o crime supremo contra a humanidade, para genocídios reais da história. Porque no futuro, exércitos em campo podem olhar para o exemplo de Israel e dizer: uau, Israel gastou centenas de milhões de dólares criando acampamentos, fornecendo vacinas, oferecendo ajuda humanitária. Perdeu centenas de seus filhos e filhas de uma forma que dilacerou a sociedade israelense para avisar a população civil do lado palestino e ainda assim foi acusado de genocídio. Então, por que não simplesmente pular tudo isso? Vamos economizar o dinheiro, salvar vidas, evitar a discórdia na sociedade.
Vamos bombardear indiscriminadamente com armas nucleares ou qualquer outra coisa. E sim, seremos acusados de genocídio, mas seríamos acusados de genocídio de qualquer forma. Então, é melhor economizar o dinheiro e o sofrimento. Esse é o perigo quando usamos o rótulo de genocídio para guerras que não chegam nem perto de atender à definição legal desse termo. É verdade. Agora, no fim das contas, essa discussão não se resume ao entendimento básico de que o antisionismo é antissemitismo? Não há dúvida sobre isso. Certo. E acho que a pergunta que vou te fazer é: por que você acha que há tantas pessoas dentro da comunidade judaica e da comunidade pró-Israel que relutam em aceitar que é disso que esse debate realmente se trata? Porque vivemos em uma sociedade onde tudo o que qualquer pessoa dizia, você sabe, de repente ela era acusada de ser antipobre, antirracista, antimulher, ou seja lá o que fosse. As pessoas evitam chamar os outros de preconceituosos, pois a palavra perdeu o significado, assim como ocorre com genocídio. Quando você acusa todo mundo de ser racista ou todo mundo é acusado de ser isso ou aquilo ou antissemita, então a palavra perde o seu significado. Por isso, as pessoas têm razão em ser cautelosas ao rotular, mas devemos admitir que há racistas, chauvinistas e antissemitas de verdade. É isso. Há 2 pontos importantes a destacar, todos discutidos no livro. A primeira é que a história do antisionismo remonta ao século XIX. E havia muitas pessoas inicialmente, os grandes precursores do antisionismo, os grandes defensores disso. Eles adoravam o antisionismo justamente porque ele era antissemita. Eles entendiam o apelo, especialmente na União Soviética e nos Estados Árabes nascentes, de meados do século XX, o apelo do antisionismo era justamente o fato de ser antijudaico. E was anti-Jewish. Então, a ideia agora é que naquela época era a moda ser antissemita, certo? Tivemos o Holocausto, a União Soviética profundamente antissemita e os primeiros estados árabes profundamente antissemitas que ensinavam os protocolos dos sábios de Sião e outros textos falsos. Então, para eles, era algo positivo o antisionismo ser antissemita, e todos aceitavam e entendiam isso. E, aliás, o livro apresenta todos os jornais, revistas e programas de rádio onde o antisionismo era ligado ao ódio aos judeus. Hoje em dia, por causa do Holocausto e por causa de como os judeus se integraram à civilização ocidental, ser antissemita se tornou algo fora de moda em partes da sociedade, em grandes partes da sociedade, certo? E então, agora, uma pessoa que quer ser antisionista precisa se esforçar muito, muito mesmo. To destroy, to divide this, para separar essa conexão histórica, esse relacionamento íntimo entre antisionismo e antissemitismo. Mas precisamos reconhecer que isso é um anacronismo histórico e, na verdade, de definição. E aqui está o segundo ponto. E esse é o ponto mais importante de todos. E é o seguinte: quando criticamos o governo dos Estados Unidos, essa política, o sistema de saúde, seja o que for, precisamos reconhecer que não estamos sendo anti-americanos. Por quê? Porque quando criticamos nosso governo, não estamos dizendo que o experimento político americano foi um erro perverso e que o país deveria ser destruído e todo o seu povo assassinado ou exilado. Mas aí o antisionismo é diferente. Porque o antisionista não se restringe apenas a criticar a política israelense em relação aos ultra-ortodoxos ou em relação às clínicas de saúde ou aos assentamentos no sul e no Negev. Não é disso que se trata o antisionismo. O antisionismo, como o nome indica, é simplesmente a crença de que os judeus não têm o direito, como outros povos têm, de ter seu próprio Estado-nação em sua terra ancestral. Então, para os antisionistas, um búlgaro tem direito à soberania em sua terra natal búlgara, e um irlandês tem direito a um Estado irlandês em sua pátria nacional irlandesa. E um coreano tem direito a um Estado coreano na pátria nacional da Coreia. Até mesmo os palestinos têm direito a um Estado entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Todos têm esses direitos, exceto um povo, os judeus. Bem, isso é simplesmente antissemitismo puro e simples. O sionismo defende a ideia, não de que os judeus são melhores do que todos os outros, mas de que os judeus são iguais a todos os outros em seu direito fundamental de ter um Estado-nação em sua terra ancestral. E é por isso que o antisionismo, em sua essência, sempre foi historicamente e continua sendo hoje
um movimento profundamente antissemita. Sim. Vou te fazer uma última pergunta sobre a escrita deste livro. No decorrer do que considero um esforço notável para responder às acusações contra Israel, houve algo que você aprendeu sobre a história, os precedentes legais ou a guerra contra os judeus que te surpreendeu? Ou em relação às reações ao livro, há algo que você aprendeu ou que também te surpreendeu? Bem, eu estou um pouco surpreso com a reação ao livro. Quero dizer, como eu disse, recebi dezenas de ligações e e-mails de pessoas que mudaram de opinião por causa do livro. E, sinceramente, me senti honrado com a demonstração de apoio ao livro. Acabei de dar uma entrevista para o Dr. Cadas, presidente da Universidade Torá, que disse algo assim. Ele leu centenas de livros sobre Israel, e este é o melhor ou um dos melhores livros sobre Israel que ele já leu. Fiquei muito honrado e humilde por pessoas como você, ele e outras pessoas falarem assim de um livro que escrevi com tanto carinho, sem saber se alguém leria. Mas em termos de conteúdo, uma das coisas que mais me surpreendeu foi uma das linhas condutoras. Isso acabou se tornando um dos subtemas do livro assim que percebi. É que, na verdade, cada uma das 6 afirmações sobre Israel não é apenas uma afirmação que surgiu ex nihilo, do nada. Cada uma dessas afirmações é, na verdade, brilhantemente construída para servir de espelho ao sofrimento judaico. Na verdade, cada afirmação é marcante e poderosa justamente porque inverte uma realidade que realmente vitimou os judeus. E então, num esforço histórico para minimizar o sofrimento judaico, faz um tipo de brincadeira infantil de não sou eu, é você com os judeus. Por exemplo, os judeus sofreram um genocídio real. Vamos minimizar a importância desse genocídio, onde 6 milhões de judeus morreram alegando guerra contra o Hamas, com 50 ou 60 mil, pessoas morreram. Percebe a diferença de ordem de grandeza? E dizem que é a mesma coisa. Existe um verdadeiro apartheid sendo praticado em todo o Oriente Médio. Hoje em dia, como discutimos antes, não são os judeus que praticam o apartheid, são os árabes contra os judeus. Há hoje um autêntico colonialismo de colonos em todo o Oriente Médio. Muçulmanos árabes deslocaram centenas de povos indígenas quando tomaram o Oriente Médio e o norte da África nos séculos 7 e 8 d.C., como os Amazigs do norte da África, os berberes, os zoroastristas, os persas, os curdos, os rohingyas, os yazidis. Existem dezenas como os drusos. Mas os judeus, que são o povo indígena da terra, é que estavam sendo chamados de colonizadores invasores. Cada reivindicação traz também a questão da legitimidade, já discutida. Esses países ao redor do mundo afirmam que Israel é ilegítimo, mesmo que Israel cumpra todos os 4 elementos do teste de Montevidéu, enquanto reconhecem um Estado palestino como legítimo, mesmo que o Estado palestino, sem dúvida, não cumpra o teste de Montevidéu. Você vê como cada reivindicação, na verdade, inverte a realidade e reflete algo que está realmente sendo perpetrado contra os judeus. É um marketing brilhante, aliás. E eu não percebi isso completamente até começar a escrever o livro. Sim, muito bem colocado. Juiz Altman, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Recomendo muito seu livro ao nosso público. É uma obra jurídica e histórica excelente e bem escrita. Como nossos espectadores e ouvintes podem obter um exemplar? Você pode comprá-lo em qualquer lugar onde livros são vendidos, inclusive na Amazon. Embora tenhamos esgotado na Amazon, mas acabamos de receber uma nova remessa com a segunda tiragem. Você pode ir na Amazon, Barnes & Noble, Books A Million ou em qualquer loja local que venda livros. Que ótimo ouvir isso. Agradecemos ao nosso público e pedimos que acompanhem diariamente a edição diária de Jonathan Tobin, disponível em todas as plataformas de podcast. Se você nos ouve em alguma plataforma ou assiste ao vivo no Facebook, X ou no canal do JNS no YouTube, curta ou inscreva-se no JNS. Clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Por favor, escreva para nós no thinktwice.org e nos diga onde você ouve ou assiste ao programa e o que você acha dele. Agradeço especialmente ao Dr. Phil Jacobs, cujo apoio facilitou nosso contato com o juiz. Quero também agradecer especialmente ao Dr. Phil Jacobs, que é um líder judeu elegante e inteligente em nossa comunidade. Sim, e aos muitos outros apoiadores do JNS que ajudaram a aprofundar nossos relacionamentos em toda a comunidade. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. E nos vemos novamente na próxima semana.